Olá a todos. Vamos falar nesse ponto, vamos falar um pouquinho sobre as ligas metálicas. Então, basicamente, nós temos dois tipos de ligas metálicas, ou podemos classificá-las de duas maneiras. A primeira delas são as ligas ferrosas. E os outros tipos são as não ferrosas. As ligas ferrosas, elas vão ter por base o ferro. E pelo fato de estar com este elemento aqui, que é extremamente abundante na crosta terrestre. Além disso, tem facilidade de refino e de fabricação. Ou seja, eu posso retirar o ferro metálico de um óxido, que é um mineral. Então, refinei e a partir daí eu faço a produção da peça metálica propriamente dita, ou dos processos de fabricação, processo de fusão e outros tipos de processos de fabricação para produzir peças metálicas. E além disso, são extremamente versáteis. Então aqui eu consigo ter uma utilidade gigantesca em vários ramos da indústria. Por isso as ligas ferrosas têm uma produção bem maior do que as não ferrosas. E aqui constando que as ligas ferrosas a gente vai ter basicamente os ferros fundidos e os aços. E as ligas não ferrosas, obviamente, não vai ter o ferro como seu principal constituinte e você vai ter outras aplicações diferenciadas das ligas ferrosas. Então, aqui a gente pode ter ligas de cobre, ligas de alumínio e aí vai. Então vamos começar vendo para falar primeiro das ligas metálicas ferrosas. Para falar das ligas metálicas ferrosas, nós precisamos voltar ao diagrama ferro-carbono. Então, o que diferencia um ferro de um aço? Basicamente, o que vai diferenciar um ferro fundido de um aço é o teor de carbono. Aço é todo aquele elemento em que o teor de carbono fica inferior a 1,4% em peso. Ferro fundido é todo aquele que vai com teor de carbono de algo superior a 2% até 4,5%. Entretanto, os aços, como os ferros comerciais, o teor de carbono no ferro fica variando na faixa entre 3% e 4,5%. Aqui para os aços nós temos uma gama gigantesca de variações, porque as propriedades do aço vai estar intimamente ligado ao teor de carbono, ligado aos elementos de liga, ligado a tratamentos térmicos e ligado a esforços mecânicos. Então a gente tem uma variabilidade muito grande nas propriedades dos aços. Vamos aqui tentar fazer um resumo de forma bem simplificada de como são esses aços. Bom, os aços eles podem ser classificados em aços de baixa liga, aços de baixa liga, aços de alta liga. Alta liga são elementos diferentes do ferro, do carbono, silício e manganês que estão presentes dentro do aço, que são colocados para melhorar propriedades mecânicas ou facilitar tratamentos térmicos. Então, nós temos os aços de baixo carbono, com teores inferiores a 0,25%. Aqui dentro temos os aços de ultra baixo teor de carbono, que é algo em torno de 0,03%,
que aí nos aços dá para fazer o processo de descarbonatação e você retira carbono, então carbono e outros elementos, por exemplo, como silício, você diminui esses teores e você pode ter carbono com aços com teor de carbono um pouco menor. Você tem aços com médio teor de carbono e com alto teor de carbono. Dentro desses vai ter a classificação de aço comum e, digamos assim, aços especiais. Por exemplo, os os aços de alta resistência e baixa liga. Então, são aços que apresentam propriedades melhores do que os aços comuns, principalmente em questão de resistência mecânica e de oxidação. Então, nós temos aqui os aços comuns. Os aços comuns, os aços carbonos, são os aços mais baratos que existem. Devido a isso, também são os mais utilizados. Então, basicamente, tem toda a nomenclatura para a codificação desses aços, que basicamente segue a linha definida pela SAI, pela AISI e pela ASTM. Então, basicamente, esses dois últimos dígitos aqui vão definir o teor de carbono. Então, aqui é 10, então divide esse valor por 100, então o teor de carbono aí vai ser de em torno de 0,1%. No 1040, em torno de 0,4%, 1095, 0,95 e assim sucessivamente, tá? Normalmente, os aços comerciais trabalham com teor em torno aí de 1%. Para a produção de peças. Então, nós temos os aços comuns, esses aços comuns de baixo teor de liga. Esquecendo também, aqui ainda tem classificado, aqui ainda nós temos uma nomenclatura chamada de aços doces, que aí é com teor variando de 0,15, salvo engano, até 0,30% de carbono. Aí quando tem esse teor, são classificados também como aços doces. Esses aços comuns aqui, por exemplo, esses com baixo teor de carbono, ele não responde muito bem em processos de endurecibilidade, por exemplo, no processo de tratamento térmico para formar martensita. Então, o ganho de resistência para esses aços aqui normalmente vem por trabalho a frio. Então, eu só consigo melhorar a resistência deles se fizer um trabalho a frio. Devido a isso, o limite de resistência à tração dele é relativamente baixo. Por outro lado, o alongamento é relativamente alto. Ele tem uma sequência gigantesca, uma lista gigantesca de aplicações devido a essas propriedades desses aços. Então, eles podem ser utilizados em componentes e carcaças de automóveis, podem ter formas estruturais, tá? Por isso aqui, cadê? Carros, pode ter formas estruturais aqui na formato de vigas, canaletas e aí vai, tá? Tem uma série de aplicações para esse tipo de aço. Além disso, pode ser também utilizado em chapas para tubulações, em pontes, em latas estanhadas, então tem um leque gigantesco de aplicação. Aumentando aqui um pouquinho, chegando à mesma composição do aço comum, só que aumentando os elementos de liga, que aí na soma esses elementos como o cobre, vanádio, o níquel e o molibdênio, que somados pode chegar até 10% do teor em peso do aço, eu começo a ter propriedades melhoradas em relação ao aço comum. Então, o tratamento térmico aqui que era feito para melhorar, aumentar a dureza, que eu não conseguia fazer no aço comum, já consigo fazer nesse aço de alta resistência e baixa liga.
Com esse tratamento, consigo manter um pouco ainda a deformação e o limite de resistência também aumenta. O limite de resistência de esse daqui fica em torno de 415 a 500 megapascal. E esse daqui vai ficar em torno de 480 megapascal. Então, eu melhoro o tratamento térmico, mas mantenho as propriedades, mantenho variações bem próximas do aço comum. E aqui o que é que se ganha com essa modificação? Que aqui eu consigo ter propriedades relativamente iguais, mas com a possibilidade de fazer tratamento térmico, e com isso, e aliado a isso, esse aço aqui apresenta uma maior resistência à corrosão. Então, o que é que acontece? Eu consigo utilizar ele em ambientes onde tal propriedade seja mais necessária. Então, posso fazer a troca de um aço por esse daqui, por causa dessa questão do aumento da resistência à corrosão. Os aços de médio teor de carbono, o teor dele vai variar entre 0,25 e 0,6. Todas essa liga, elas podem ser tratadas termicamente, tá? Então tem processo de austerização, têmpera e revenido, e isso melhora as propriedades mecânicas. Normalmente se utiliza os aços que são revenidos, e aí eles possuem uma microestrutura martensítica revenida. Eles possuem baixa endurecibilidade e podem ser termicamente tratados com sucesso tanto em espessuras muito finas como em resfriamento muito rápidos. A adição de elementos de liga melhora a capacidade dessas ligas serem tratadas termicamente, então esses elementos colocados aqui faz com que esse tratamento térmico seja possível. Esse tratamento térmico sendo possível, eu modifico a dureza da liga. Modificando a dureza da liga, encontro outros leques de aplicação. Então aqui, por exemplo, você tem aqui endurecibilidade, somente um maisinho. Aqui, já com os elementos de liga colocado, já tenho 2 maisinhos. Então eu aumentei essa capacidade de endurecibilidade. A questão o aumento da resistência também sai aumentando com o teor de carbono. Basicamente, lembrando, comparando, faz de conta que aqui é um carro que está numa ladeira, está parecendo um navio. As rodas, e o carbono é aquele calço que você coloca no carro para ele não descer. Então, o carbono impede o movimento livre dos átomos de ferro, então, consequentemente, você vai aumentando as propriedades. Então, se mais carbono tenho, maior resistência eu vou apresentar no material. Então, consigo aumentar com esses elementos de liga as propriedades, o limite de resistência, e, consequência disso, o que é que acontece? Começo a diminuir o alongamento. E aí, onde é que se aplica esses aços com médio teor de carbono? Então, eles podem ser utilizados em aplicações onde você tem relativamente um grande desgaste, por exemplo, como rodas e trilhos de trem. Você pode utilizar em virabrequim e outras peças de máquinas e componentes estruturais de alta resistência que existem uma combinação de alta resistência, resistência à abrasão e tenacidade. Então, coloco basicamente, em outras palavras, coloco em aqueles elementos onde
eu vou ter um movimento relativamente grande, ou seja, eu vou ter um contato de metal com metal, então preciso de resistência ao desgaste. Os aços de alto carbono, então aqui comparando o comum, se compararmos com o inicial, o tratamento térmico é possível e é possível se fazer a endurecibilidade. Então, esses aços são mais duros e mais resistentes, portanto, menos dúcteis. São usados sempre em uma condição endurecida e revenida e, como tal, são especialmente resistentes ao desgaste e capazes de manter um fio de corte afiado. Devido a estas propriedades, são muito utilizados para se fazer ferramenta, sendo ferramenta utilizada na indústria metalmecânica, que aí você vai utilizar, vão ter a classificação de aços ferramentas, que você vai utilizar ferramenta de corte para cortar outro metal, seja em aplicações um pouco mais simples, que aí você utiliza para fazer uma lâmina de corte normal, como por exemplo em facas. Então, esses aços de elevada resistência ou de elevado teor de carbono são aços de elevada dureza, elevada resistência e com isso podem ser utilizados para desgastar outros aços. Então, por exemplo, nós temos o processo de torneamento, em que uma ferramenta desgasta uma peça que está girando, dando-lhe uma forma cilíndrica. Então, os aços ou os materiais utilizados para a ferramenta, são feitos de aços de alto teor de carbono. Eventualmente também posso ter aqui tanto esses aços ferramentas, consigo fazer tanto com baixa liga como alta liga. Os elementos de liga aqui entrando na possibilidade de facilitar os tratamentos térmicos e, consequentemente, aumentar essa dureza. Um outro tipo de aço é o aço inoxidável. Qual é a grande característica do aço inoxidável? Basicamente, ele ser resistente à oxidação na atmosfera ambiente. Devido a isso, tem-se um leque relativamente grande de aplicação. Então, esses aços, eles têm como elemento de liga predominante o cromo e uma concentração de cromo de pelo menos 11%. A resistência à corrosão é melhorada ainda com a adição de níquel e molibdênio. Tem propriedades mecânicas relativamente boas, então associadas a uma excelente resistência à corrosão. Então, são muito versáteis em muitas aplicações. Tá? Então, por exemplo, aqui está citado aplicações onde alta temperatura é exigida, como por exemplo turbinas, fornos e aí vai. E principalmente alta resistência à corrosão. Então, basicamente, o resumo: do aço de baixo carbono a alto carbono, eu vou aumentando a resistência, o custo e diminuindo a ductilidade. E os aços inoxidáveis têm como grande característica a resistência à corrosão. Bom, para falar um pouco dos ferros fundidos, ferros fundidos são todos aqueles elementos em que vai apresentar um teor de carbono acima de 2,14%. Entretanto, a maioria dos ferros fundidos contém um teor de carbono que vai variar de 3 até 4,5% de carbono. Então, nessa faixa. E nessa faixa a gente consegue encontrar temperaturas de fusão desse elemento relativamente baixas. Tá? Então, a partir aqui de 1150 a 1300 graus Celsius, eu tenho o metal derretido. Sendo isso, uma temperatura bem mais baixa do que as temperaturas utilizadas para
os aços que vão estar aqui nessa faixa um pouco mais elevada. Então, consequentemente, eu tenho a produção de um elemento que vai se fundir em uma temperatura mais baixa. Devido a isso, ele é muito utilizado para a produção em fundições. Além disso, por ser normalmente frágeis, o único processo de produção, ou talvez o mais simples processo de produção, é através da fundição. E aqui tem uma outra mudança em relação ao diagrama ferro-carbono que tínhamos falado anteriormente. Diagrama ferro-carbono para o aço, lá do primeiro slide, a gente vê que o teor que vai ser ferro, carbeto de ferro ou cementita, chega até 6,7%. Entretanto, contudo, todavia, esse carbeto de ferro, essa cementita, ela é um produto metastável que, sob certas condições, ela pode se dissociar, formando essa estrutura aqui, e esse carbono é a grafita. Então, aí nós temos o diagrama ferro, carbono, para sendo esticado de 0 até 100% de carbono ou 100% de grafita. Então, para se fazer, ou para se ter o ferro fundido, além dessas condições, a gente tem que ter um teor de silício maior do que 1% em peso. E aí, o que é que acontece? Com para se formar o ferro fundido, obrigatoriamente precisa da formação de grafite ou de grafita. E a grafita ela só se forma com resfriamento lento e obrigatoriamente na presença de silício. E a partir daí a gente começa a ter uma classificação dos aços. Basicamente a gente tem, onde tem aços, entenda-se ferro. Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil ou nodular, ferro fundido branco, ferro fundido maleável e ferro fundido vermicular. Vamos falar um pouquinho de cada um desses. Começando pelo ferro fundido cinzento. Então, basicamente, o que danado caracteriza a questão de ser cinzento? Na hora da ruptura, da quebra da peça metálica, a cor da fratura ela vai ser acinzentada. Daí o nome cinzento. Cinzentado por causa dos veios de grafita que apresentam na estrutura. Então, basicamente, vão apresentar flocos de grafita, fraco e frágil em tração, mais fortes em compressão, excelentes amortecimento vibracional e resistência ao desgaste. Do ponto de vista de composição, nós vamos ter os teores de carbono e silício variando carbono de 2,5 a 4% e o de silício variando de 1 a 3%. Tem essas composições, tanto de carbono como de silício, e aqui a questão de ser fraco e frágil em tração. Basicamente a explicação é por causa da forma pontiaguda desses elementos, desses veios de grafita. Então isso daqui termina funcionando como concentrador de tensão, então na hora da tração você termina tendo uma fragilidade do material. Por outro lado, eles apresentam excelente amortecimento vibracional. Desta forma, posso utilizar como base de máquinas que vão estar sujeitas à vibração. Então, a base das máquinas podem ser feitas com esse tipo de material, que aí ele consegue absorver essa energia vibracional e deixar a máquina estável. Além disso, apresenta elevada dureza. Devido a essas propriedades, e há uma outra muito importante também, que não deve ser deixada de lado, que é o custo
relativamente baixo, o ferro fundido cinzento ele pode ser aplicado em uma série de locais. Então, pode ser blocos para cilindros pequenos, cabeçotes de cilindros, pistões, placas de engrenagem, caixas de transmissão, fundição de motores a diesel, revestimento de cilindros e pistões. Pode-se fazer ainda diversas fundições de ferro. Então, você pode ter, por exemplo, postes de ferro feito com de baixa dureza, onde a resistência não é uma das principais considerações. Então, você pode ter, ele tem um leque gigantesco de apresentação ou de utilidade na indústria metal-mecânica. Por sua vez, o ferro fundido dúctil nodular, ele vai ter uma pequena adição de magnésio ou sério ao ferro fundido cinzento antes da fundição para produzir uma microestrutura com um conjunto de propriedades mecânicas bastante diferentes. A grafita ainda se forma, porém, na forma de nódulos ou partículas esféricas. Então, devido à presença do magnésio e ou do sério na formulação do ferro fundido cinzento, nós transformamos ou podemos transformar esses veios de grafita, apresentados aqui, em estruturas nodulares. Então, a estrutura do ferro fundido dúctil, que é nodular, ele vai apresentar, ao invés de veios, nódulos de grafite. A matriz normalmente é perlita, e apresenta resistência e ductilidades maiores do que o ferro fundido cinzento. As propriedades mecânicas desse tipo de ferro, elas se aproximam das propriedades mecânicas do aço e em se fazendo tratamento térmico, eu posso ter aqui a matriz sendo de perlita ou ferrita, a depender do tratamento térmico que é dado. As principais aplicações, as aplicações típicas para esse tipo de material pode ser utilizado em válvulas, em corpos de bombas, em virabrequins, engrenagens, entre outros componentes automotivos e de máquinas. Ferro fundido branco. E para os ferros fundidos com baixo teor de silício e para taxas de resfriamento rápida, a maioria do carbono existente na forma de cementita, a maioria do carbono existe na forma de cementita, ao invés de grafita. Com isso, a estrutura ou a superfície da fratura, essa liga aparece uma aparência esbranquiçada. Dessa forma, tem-se a denominação do nome, ferro fundido branco. Por esse tipo de ferro ele apresentar uma grande quantidade de cementita, significa dizer que eu vou ter uma elevada dureza. Tendo elevada dureza, eu tenho um material frágil. Então, ele normalmente não é utilizado ou é utilizado apenas onde há exigência para essa dureza. Então, por exemplo, como para fazer cilindros de laminação em laminadores. Normalmente, o uso dele é intermediário. Então, ele é um ferro fundido branco com elevada dureza, mas é frágil. Então, essa dureza que realmente importa na hora do trabalho. Mas ele pode ser utilizado como material intermediário para a produção do ferro fundido maleável, que esse pega o ferro fundido
branco, faz um tratamento a, entre 800 e 900 graus e faz-se a conversão, a mudança da microestrutura, que estava, digamos assim, a grafite espalhada, e a partir de agora você consegue ter grafita e rosetas em matriz de ferrita ou perlita. Então consigo modificar a microestrutura dele e, consequentemente, alterar as propriedades. Em outras palavras, a gente está decompondo a cementita em grafita. Então, ela transforma-se nessas estruturas e aí modifica-se as propriedades do ferro. Então, para ele, as aplicações típicas desse tipo de material incluem barras de ligação, engrenagem de transmissão, cárteres do diferencial para a indústria automotiva, flanges, conexões de tubulações, peças de válvulas para serviços marítimos, em ferrovias e outras áreas que envolvam serviços pesados. Os ferros fundidos cinzento e dúctil são produzidos em quantidade aproximadamente iguais, entretanto, os ferros fundidos brancos e maleáveis são produzidos em quantidades menores. Ferro fundido vermicular. Nesse caso, uma adição relativamente recente à família dos ferros fundidos. O nome desse ferro fundido vem das formas com que os veios de grafite ou grafita são formados, que parecem com vermes, então deu o nome vermicular. Se a gente atentar para o detalhe, ele apresenta propriedades intermediárias ou microestrutura intermediária entre o ferro fundido nodular e o ferro fundido cinzento. Tá? Então a gente tem essa variação. Então as propriedades obtidas por esse ferro, ela é meio que intermediária entre esses dois elementos. Então vai apresentar uma condutividade térmica relativamente alta, boa resistência ao choque térmico, baixa oxidação em elevadas temperaturas. E tem como aplicações mais importantes a utilização deles para a produção de blocos de motores a diesel, exaustores de distribuidores, carcaças de caixas de engrenagem, discos de freios para trens de alta velocidade e polias volantes. Então, um resumo do que foi falado, nós temos aí um gráfico que exemplifica as produções dos ferros. Então, a faixa de aço de ferros comerciais, que ele deu variando aqui entre 3 e 4,5%. E aqui as brincadeiras que nós podemos fazer. Então, nós temos colocando magnésio ou sério, nós temos aqui a produção do ferro dúctil perlítico, ferro fundido dúctil ferrítico, aí dependendo do tipo de resfriamento que é dado, se é um resfriamento moderado ou um resfriamento lento. Da mesma forma, para cá nós temos o resfriamento rápido, o resfriamento moderado, o resfriamento lento. E aí a gente forma o ferro fundido branco, ferro fundido cinzento perlítico, ferro fundido cinzento perlítico. O branco, como já foi dito anteriormente, utilizado para fazer os ferros maleáveis. Então nós temos aqui o maleável perlítico e o maleável ferrítico. O problema da utilização de ligas ferrosas basicamente cai na questão da densidade, que é relativamente alta. Então, a depender do que se quer, se torna inviável a utilização desse tipo de metal. A condutividade elétrica é relativamente baixa e geralmente possui baixa resistência à corrosão, o que pode inviabilizar
algumas aplicações.